Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar você que está nos assistindo, que está neste link, que você está nos abençoando com a sua presença. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Colossenses, capítulo 1. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 2. Nossa, nós vamos ler bastante. É isso aí, gente. E graças a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Colossenses capítulo 1, versículo 1 e 2 diz o seguinte: apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Aleluia. Eu quero trazer uma série de mensagens nesta noite, que tem tudo a ver conosco, agora sim, tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com a gente, a tentação da quarentena, a tentação de nós estarmos em quarentena. Você sabia que existe tentação? Sabia que existe tentação dentro da quarentena, irmão? E você vai entender isso, e você vai aprender comigo nessa noite, nesse tempo maravilhoso que Deus tem nos dado aqui. Então hoje é a primeira mensagem da série, a tentação da quarentena. Vamos orar? Pai, nesta noite nós queremos glorificar o Teu nome, nós queremos exaltar o Teu nome, hoje e todo sempre. E queremos, ó Deus, pedir que o Senhor venha falar conosco, e através, ó Deus, da Tua mensagem, da Tua palavra, nós sejamos edificados, firmados, fortalecidos no Senhor, e edificados na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar, e abençoar a cada um de nós, nessa noite, durante essa transmissão, que o Senhor fale em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, então vamos pensar numa coisa muito importante. Colossos, o que era a cidade de Colossos? Colossos era uma cidade da província romana da Ásia. Hoje ela fica na região da Turquia, só para você se situar. A igreja foi fundada por Paulo, e além de ser fundada por Paulo, esta carta foi escrita por Paulo enquanto ele estava na prisão. A pergunta é: o que levou Paulo a escrever esta carta para esta igreja? Então eu quero colocar aqui para você uma coisa importante. O objetivo da carta era combater os falsos ensinos, os falsos ensinamentos, e trazer de volta à tona a verdade da fé. Este povo, eles estavam perdendo isso diante dessa situação, diante de toda desses falsos profetas que estavam acontecendo. Através dessa carta de Colossenses é que foi enviada parte dessa carta para a igreja de Laodiceia. E o que acontece aqui? A carta, se você ler toda a carta de Colossenses, 1, 2, 3, 4, enfim, se você ler toda essa carta, você vai ver que fala de duas coisas importantes. Primeiro, supremacia de Deus e suficiência de Cristo. E tudo isso em relação à salvação do homem. Supremacia por quê? Porque nada é maior, nada é melhor, nem superior ao método de Deus. Ou seja, você pode dizer, vocês que estão aqui, podem dizer junto comigo: Jesus Cristo basta na sua vida? Jesus Cristo basta. Você que está na sua casa agora assistindo a mensagem que Deus está trazendo através da minha vida para a sua vida, você pode dizer juntamente com seus entes queridos aí: Jesus Cristo basta. Jesus Cristo, Ele é supremo, Ele tem uma supremacia. E tem também a segunda coisa, que é suficiência, porque somente Jesus pode salvar o homem e mais ninguém.
E o que acontecia dentro dessa carta de Paulo aos Colossenses é que eles estavam perdendo exatamente isso, e você vai entender comigo nessa noite. A carta foi dirigida para a igreja. Olha só, nós lemos aqui o versículo 1 e o versículo 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, vosso Pai. Ou seja, isso é algo que tem que nos trazer coisas importantes. Quais são as coisas importantes? Primeiro, ela traz um elogio para todos os santos que eram separados do mundo e fiéis a Cristo. Essa carta fez isso, ela fez essa divisão, e nós colocamos isso, e eu quero colocar isso como algo importante para a sua vida. Olha só, acompanhe comigo o versículo 3 do capítulo 1 de Colossenses. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Olha só, Paulo orava por esta igreja. Desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Você que está acompanhando, risque essa palavra, produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou ao vosso amor no Espírito. Ou seja, Paulo estava escrevendo para a igreja, para dizer para eles que eles eram muito especiais, e isso precisava voltar, precisava ser trazido à tona. Nesse tempo de recolhimento, nós precisamos tomar muito cuidado, porque Paulo estava falando para a igreja, e eu estou falando para a igreja, e para você também, que está ouvindo nessa noite, que ainda não aceitou a Cristo, mas pode vir a aceitar, que os falsos ensinamentos que entraram na igreja de Colossenses, que as pessoas começaram a perder o foco daquilo que é a supremacia e suficiência de Deus. Eu quero dizer para você que existem algumas coisas que vêm para destruir a nossa fé durante a quarentena. Eu quero, se você puder anotar, anota aí. Olha só, palavras obscenas, atitudes que não condizem como cristãos, cobiça, preguiça, brechas pela internet, relacionamentos familiares. Gente, o que tem de relacionamento familiar quebrado nesses últimos dias, ou com a tendência de quebrar por causa de desequilíbrio emocional, é muito grande. Ira, não resistindo às paixões carnais, intolerância, e assim vai. Da mesma forma que acontecia nessa igreja que entrou os falsos ensinamentos, eu quero dizer para você que durante essa quarentena pode entrar outras coisas também, pecados na nossa vida, que vai fazer com que a gente se distancie de Deus, se desconecte de Deus e comece a permitir que o mundo seja conectado na sua casa e na sua vida. E isso vai com certeza atrapalhar todas as pessoas que estão ao redor da sua vida. Vou dar um exemplo aqui: intolerância. Existem pessoas aqui, eu posso dizer, você já viu isso? Intolerância. A intolerância na quarentena é muito grande. Aí o que acontece? Aí começam as pessoas a trabalharem duas coisas importantes. Duas coisas começam a surgir na vida das pessoas: as batalhas internas e as batalhas externas. Duas batalhas que mostram duas coisas importantes. E eu quero que você preste atenção na sua casa, porque esta carta é escrita para você, para mim, para a igreja e para qualquer pessoa. Surgem duas coisas importantes: a batalha interna, eu começo a lutar com o meu espírito, e a outra batalha, eu começo a lutar com a minha carne. E aquela coisa que eu sempre digo: o que você mais alimentar é o que vai mais sobressair na sua vida. Qual é a estratégia do inimigo? É exatamente essa: fazer com que você alimente a carne. E quanto mais você alimenta a carne, mais distante vai ficando a sua fé.
E nós precisamos entender isso nessa noite e mudar essa história, porque Deus quer mudar a minha história, e Deus está mudando a nossa história, mudando a história da sua família, mudando a história da igreja, mudando a história dos membros da nossa igreja, mudando a história de todos, por uma simples pandemia. Ele colocou a igreja em casa. Ele colocou a igreja para orar, Ele colocou a igreja para estar junto com os seus entes queridos. Isso é benéfico? Sim, é muito benéfico, mas também nós precisamos entender que dentro da nossa casa, se nós não vigiarmos, as coisas poderão ir de mal a pior, e nós podemos perder a nossa fé. Romanos capítulo 5, versículos 2 a 5 diz o seguinte, leiam comigo aí: por intermédio de quem tivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estávamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então somente isso, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Produz o quê? Eu espero que você esteja aí na Bíblia e esteja acompanhando comigo. Produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde. Gente, eu quero que você atente para isso. A esperança não confunde. A esperança, ela é firme em Deus. Deus é o Deus da esperança, e Ele não muda. Ele não muda. Se você quiser dizer comigo, diga essa frase: Ele não muda. Eu sirvo ao Deus da esperança. E é isso que muitas vezes nós precisamos começar a entender e começar a mudar, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo pastor Dinei, que está falando com você agora. É isso que está na palavra? Não, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Ou seja, quando Deus falou, quando Jesus subiu aos céus, e Ele enviou o Consolador para estar aqui conosco, hoje e sempre, e hoje Ele mora em nosso coração. É por isso que Ele é o quê? Outorgado. Olha só que coisa interessante. As falsas doutrinas começaram a entrar ali na igreja de Colossos. Talvez as coisas comecem a entrar na sua casa, pecado comece a entrar na sua casa, e isso é que Paulo começa a falar, porque para nós vigiarmos, para nós não entrarmos em tentação. Por quê? Porque se nós entrarmos em tentação, você precisa agora atentar a essas 3 palavras, e escrever essas 3 palavras em algum lugar. Eu vou pedir aqui para você, acho que quem está no YouTube aqui acompanhando? Quem está no YouTube acompanhando? Põe alguém aí acompanhando no YouTube, escreva aí no comentário essas 3 palavras, escreva no comentário. São 3 elementos importantes que te levam para o céu: amor, fé e esperança. E é exatamente esses 3 elementos que o diabo quer quebrar. É esses 3 elementos que o diabo quer dizer para você assim: não precisa disso, porque você não tem mais necessidade disso. Olha só o que diz em Colossenses capítulo 1, versículos de 5 a 7. Nós já lemos, eu não vou ler de novo, mas você viu aqui: por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Por que está preservada essa esperança nos céus? Porque nós ouvimos da palavra de Deus. Então, 3 coisas importantes: amor, fé e esperança. Queridos, em qual cenário você está vivendo hoje? Em qual cenário você quer viver hoje? E é por isso que eu quero dizer para você nessa hora, que nós precisamos viver no âmbito espiritual, nesta pandemia, cheio de pandemônio que existe aí, que estão fazendo uma sujeira lascada com a gente, no mundo, no Brasil. Em que cenário você está vivendo? A Bíblia está dizendo aqui que eu preciso ter 3 elementos importantes, firmes na minha vida, para poder entrar no céu, e isso está preservado, porque foi nos dado pelo Espírito Santo de Deus: amor, fé e esperança. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo agora, em qual cenário você está hoje firmado? Em qual cenário? Eu quero dizer para você: mude o seu cenário, porque senão você vai viver em tentação. Você vai viver com o teu coração sem amor, sem fé e sem esperança. Por que eu falo isso? É simples. Tenta olhar para o futuro.
Qual é a perspectiva de futuro que você tem? Qual é a perspectiva de futuro que eu tenho? Aqui na terra, nenhum, irmão, nenhum. Mas a minha perspectiva não está na terra, a minha perspectiva está no céu. E essa é a perspectiva que a Igreja do Nazareno, comunidade da família, que você que faz parte aqui, se você ainda não faz parte, está assistindo esta mensagem, não faz parte da nossa igreja, pode entrar em contato aqui pelo chat, nós vamos entrar em contato com você para você fazer parte de uma grande família. E você vai entender que a sua perspectiva de vida não é estar no mundo, é estar olhando o que está preservado lá no céu. Colossenses capítulo 1, versículo 8, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Paulo, aí ele entra nesses versículos que eu acho fantástico, irmãos, esses versículos abençoadores. Por esta razão, veja bem, Colossenses 1, de 9 até 12. Olha só o que acontece aqui, irmãos, nesses versículos maravilhosos. Eu vou ler aqui para você. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o vimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento do quê? Fala aí, irmãos. Da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento, o quê? Espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo poder, segundo a força da sua glória, e em toda perseverança e longanimidade, com alegria. O quê? Dando o quê? O que está escrito aí? Dando graças a Deus Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos no céu. Nos santos no céu. A oração de Paulo aqui tinha algumas coisas importantes. Eu não sei se o pessoal vai conseguir escrever aí rapidamente no comentário. Mas a primeira coisa que Paulo destaca aqui, que eu e você precisamos ter: pleno conhecimento espiritual. Isso você precisa escrever. Escreva aí, primeiro, pleno conhecimento espiritual. A segunda coisa que Paulo pede nas orações, na oração dele para a igreja: sabedoria e entendimento. Viver de modo digno. Olha só que coisa interessante. A segunda, sabedoria e entendimento. Terceiro, viver de modo digno. Produzir frutos no pleno conhecimento de Deus. Viver de modo digno, produzir frutos no pleno conhecimento de Deus. Quinto, olha só que coisa maravilhosa. Quinto, ser fortalecido com o poder de Deus. E por último, perseverança e longanimidade. E Paulo, ele esperava que o resultado de dessa oração fosse uma única coisa: alegria, graça e herança. Alegria, graça e herança. Olha que coisa linda. E eu quero ler com você aqui Colossenses 1, 13 e 14. Vamos lá. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Eu quero dizer para você que há algo poderoso aqui. Paulo traz para a igreja a lembrança de que aconteceu algumas coisas importantes. Quando ele escreve isso, ele fala assim: ele nos libertou do império das trevas. Ele está fazendo com que o povo lembrasse lá no passado, quando eles eram escravos no Egito. E depois, ele fala uma outra coisa também aqui: e nos transportou para o reino do seu filho, reino do Filho do seu amor. Ou seja, ele faz lembrar quando eles saem do cativeiro babilônico. Queridos, nessa noite, eu quero levar você a exatamente isso, a você se firmar em Deus.
a você fazer, como eu acabei de dizer aqui, que você viva em pleno conhecimento espiritual, em sabedoria e entendimento, viver de modo digno do Evangelho, produzir frutos no pleno conhecimento de Deus, ser fortalecido com o poder de Deus, ter perseverança e longanimidade. Queridos, isso é muito importante para as nossas vidas no meio da pandemia. Por quê? Porque hoje o que está se colocando para nós são coisas que vêm para tirar o nosso foco, vêm para tirar a nossa visão, vêm para tirar a supremacia e a suficiência de Cristo na minha vida, na sua vida, na minha família e na sua família. Olha só que coisa interessante, irmão. Esta era uma grande preocupação de Paulo. Nós somos libertos deste mundo perverso e nós não queremos voltar atrás. Não seja tentado para voltar atrás em nome do Senhor Jesus. Não faça isso. Não faça isso em nome de Jesus. Não volte, porque ele começa a relatar aqui no versículo 15, eu quero ler até o versículo 23. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Diz: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo. Preste atenção aí, ele está dizendo algo importante para você. Ele é a cabeça do corpo, ele é a cabeça do corpo, ele é a cabeça da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis, estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está dizendo de uma coisa muito importante. Ele está dizendo de que Cristo é o cabeça do corpo. Se Cristo é o cabeça, por que a gente está perdendo a cabeça? Se Cristo é o dono da igreja, por que nós estamos preocupados com o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer na igreja ou com a igreja? Nós precisamos entender isso, porque na quarentena o que o inimigo quer fazer é que você perca o foco da supremacia e da suficiência de Deus. Ele quer tirar você da visão correta de Cristo, tirar você da visão correta da cruz e levar para você, e levar até você algo muito interessante, levar a você a entender que você precisa ser satisfeito por você mesmo. É isso que você quer? Não, não é isso. Você não pode estar satisfeito por você mesmo, porque você não pode suprir a falta que talvez você esteja tendo nessa noite. Somente Jesus pode suprir a falta que você está sentindo, o vazio que você está sentindo. Somente Jesus pode preencher. Olha só o que Paulo afirma, e eu quero afirmar isso na sua vida nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Cristo é o cabeça da criação, ou seja, tudo que foi criado, eu e você na sua casa, na sua família, os seus filhos, os seus amigos, parentes, tudo foi criado por Ele, para Ele, e tudo é dele, porque é para Ele todas as coisas. Cristo é o cabeça da igreja, é Ele que comanda tudo, irmão, é Ele que comanda a igreja. Cristo garantiu a continuação do seu reino e o seu retorno
porque quando Cristo é a cabeça da igreja, Ele dá a continuação do seu reino pela a igreja. Eu vou dizer, a igreja não é isso aqui, não é essas 4 paredes, não. A igreja somos eu e você, que daqui a pouco nós voltamos para o mundo, daqui a pouco nós voltamos para os nossos afazeres e continuamos a trabalhar ali para Cristo, em nome dEle. Cristo é o cabeça da igreja porque Ele restaura a paz entre Deus e a humanidade. Está dizendo aqui, nós acabamos de ler, que o sangue dEle veio para resgatar todas as coisas. Cristo destruiu os poderes malignos, e nós vamos chegar ainda nesta carta de Paulo aos Colossenses, nós vamos chegar nesse capítulo que diz que Ele destruiu todo o principado e potestade. Cristo é soberano sobre todas as coisas, está dizendo aqui, Ele é soberano sobre tudo e todas as coisas. E por que nós temos que nos firmar em Deus? E por que nós temos que nos firmar em Cristo? Porque Paulo fala aqui algo muito importante: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Mas volte um pouquinho no versículo 22, no final do versículo de 22, e diz assim, vou ler todo o versículo: agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Cristo nos reconciliou, queridos, e nós precisamos estar firmes e longe da tentação, porque eu sei que muitas vezes nós vamos passar por dificuldades. Agora Paulo, no final, no versículo 23, ele fala 3 coisas importantes. Eu quero que você anote aí e que você possa escrever, não sei se pode escrever ainda aí de novo. Diz assim, Paulo, ele fala que nós precisamos permanecer firmes na fé. Querido, permaneça firme na fé, permaneça firme na fé, permaneça alicerçado e firme no Senhor, a segunda coisa. E a terceira, você precisa se aproximar da esperança. Queridos, nessa noite, eu quero deixar essa palavra para você, eu quero deixar essa palavra nesse sentido, para que você possa, em nome dEle, vencer a tentação, diante dessas 4 coisas, dessas 3 coisas que nós passamos aqui, que nós precisamos estar firmes na fé, alicerçados, permanecer na fé, firmes e alicerçados em Deus, e não nos afastarmos da esperança que vem de Deus. Que nessa noite você possa fazer isso, que nessa noite você possa entender isso. Não ceda à tentação, não ceda aos falsos ensinamentos, não ceda às mentiras, não ceda àquilo que muito mais satisfaz você do que agrada a Deus. Não ceda a isso, mas continue firme, meu querido irmão, continue firme, minha querida irmã. Os dias são maus, mas eu sei que Deus tem cuidado de nós. E eu quero aqui lembrar só do versículo que nós começamos este culto. Nós começamos com estes versículos e com esta frase: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste ao meu favor o vosso cuidado. Deus tem renovado a minha vida, Deus tem renovado a sua vida em todo o tempo. E não ceda à tentação. Mas Paulo também deixou escrito: vigiai e orai. Orai sem cessar. Queridos, talvez você esteja passando por momentos dificílimos. Talvez você esteja passando por momentos muito complicados. Talvez. Mas eu quero dizer para você também que mesmo que você esteja andando no deserto, com dificuldades, Deus vai abrir um caminho no deserto. E eu tenho certeza de que isso será de grande oportunidade para nós crescermos, porque Deus está conosco em todo o tempo. Você crê nisso? Se você crê nisso, diga amém, diga aleluia, e nós estamos com certeza deixando para você nessa noite uma palavra de fortalecimento. Permanecei firmes, renoveis a sua fé e fique alicerçado no amor do Senhor em
todo o tempo. Vou repetir: permaneceis na fé, alicerçados e firmes, e não se afaste da esperança do Evangelho. Por que eu falo isso? Porque Ele é o caminho no deserto. E se você estiver passando um caminho no deserto, eu quero dizer para você, Ele vai colocar algo poderoso para você. Ele vai colocar água para você no deserto. Ele vai colocar rios no deserto. Ele vai fazer a árvore florescer no deserto, porque Ele é o Deus que pode fazer tudo e todas as coisas. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.